Aprender um novo idioma na terceira idade. Este vai ser sempre um desafio. Hoje nós vamos falar um pouquinho com a professora Vilza Genari, vamos conversar sobre o idioma inglês. Vamos lá? A gente tem entrevistado alguns professores, né, para falar um pouquinho desse início do CELME. E você é uma das fundadoras também. Então, o CELME também é Vilza Genari. Conta um pouquinho desse começo. A sua formação qual que é? A minha formação é em letras. Eu fiz português e inglês na PUC Campinas, há muito tempo atrás, né? Certo. E eu terminei acho que em 74. Depois disso, eu comecei já a trabalhar no Bispo, que era uma escola, antigamente chamava-se Instituto de Educação, comecei a substituir. E eu, além de substituir lá, eu também tinha outras escolas para completar minha carga no Estado. E aí, depois que eu entrei no Estado, num concurso público, eu fui convidada por uma diretora do Paulo Mendes, chamada Egli, para dar aula na terceira idade. E eu falei, como que é? Ela falou, é na escola, na Universidade de São Francisco, o Divino vai ceder as salas e você vai lá e vai ter uma professora de francês, tem uma professora, tem você de inglês e tem mais outros cursos, mas pouca coisa. Uhum. E aí eu comecei a dar aula lá e logo a Universidade de São Francisco parou de fazer de abrir essa faculdade para a terceira idade, porque eles, não sei qual o motivo, mas parece que era custo. Uhum. E aí nós saímos de lá do Divino e tinha uma das diretoras da UDEMO, que era as diretoras de Jundiaí, e nós fomos no prédio da UDEMO, lá na Vila Ares. Ficamos um tempo lá e depois parou, não tivemos mais. E mais tarde, acho que depois de uns meses, não sei quanto tempo exatamente, a Cacilda começou a entrar em contato com esses professores que tinham trabalhado lá com a terceira idade. Foi a primeira vez que eu trabalhei com a terceira idade, mas eu gostei muito. Então, eu tinha uma experiência que eu aplicava nos meus alunos do Paulo Mendes e depois... Que eram adolescentes? Que eram adolescentes, eu aplicava para esse pessoal de terceira idade. E eu fui aprendendo com o tempo a lidar com eles, porque eu também não sabia. Aí eu dava também aula na Faculdade de Padre Anchieta, dei aula lá por 20 anos. E como formação, eu tenho letras, depois eu fiz uma especialização em literatura brasileira, em São Paulo, e fiz especialização também em língua inglesa, aqui em Jundiaí, na Faculdade de Anchieta. E muita experiência de sala de aula. E aí eu começava, voltando a falar da terceira idade, a minha experiência inicial era assim, aplicar tudo que eu aplicava com os meus adolescentes, eu aplicava para a terceira idade. E funcionava? Funcionava. Eles gostavam muito, achavam que era muito a sério. E eu começava a dar prova. Aí eu comecei a perceber, depois de um tempo, quando a gente já tinha vindo para cá, já tinha trabalhado ali, comecei a perceber que eles não queriam vir aqui para ter aula e para ter prova. Eles queriam vir para conversar, para ter amizade, para aprender um pouquinho, mas o aprendizado não era como eu entendia que devia ser na época. É que a procura deles por um idioma não é mercado de trabalho. Não é mercado de trabalho. Né? Não é aprender. A maioria está aposentada, a maioria viaja muito. Então, o que eles queriam... O objetivo é mais viagem, É mais viagem. Então, e aí eles queriam aprender para viajar. Então, todo mundo que chegava falava, eu tenho meu filho que mora nos Estados Unidos. Isso também, hoje bastante. E hoje bastante. Então, era assim que a gente trabalhava.
Ai, que gostoso. Foi bem então, gostoso. o curso de idioma, desde aquela época, ela já tem esse formato de formar ou de ensinar para que o aluno possa viajar, para que o aluno possa manter contato com a família, muitas vezes com o neto que nasce em outro país, não é? E eu tenho muito retorno de alunos que voltam falando do inglês, falando, nossa, eu fui super bem, eu me surpreendi comigo, eu consegui perguntar coisa que eu não conseguia, eu consegui falar, entende? Coisa que eu não conseguia fazer antes. Quer dizer, eles se sentem mais seguros. Porque eles têm um controle, eles dominam, não que eles dominem a língua toda, mas eles dominam uma parte que vai ser útil para eles. Eu acho até por conta do formato da sala, da forma. Porque o que eu percebo, né, quando eu entro na sala, que é um bate-papo, ele é um bate-papo, então não é aquela coisa de ensinar, o professor ensina, sabe tudo, o aluno aprende, não é aquela coisa assim mais maçante, realmente né? É uma troca. É uma troca, Então ele fica gostoso. Então eles mesmos vêm trazendo livros que eles compraram lá para a gente ler aqui, livros de histórias, eles mesmos trazem assim, experiências que eles tiveram lá em restaurantes, para a gente trocar aqui. Entende? Então a gente troca bastante. Que gostoso. Tem alguém que é daquele tempo que ainda está com você? Porque tem. Daquele tempo? Daquele tempo. Hoje ela não quis falar. A gente está falando de 20 anos, 20 quase, anos, viu? A Hebe não quis falar hoje, mas ela é a minha aluna daquele tempo. Ela ainda está aqui. 20 anos fazendo curso de inglês com a mesma professora. Isso é incrível. It's a not interesting person. Yes. Can you be boring one day and another day you can be charismatic? Can be? Yes. Do you have an example with boring? E você vê assim alguma dificuldade neles? Porque a gente sabe que a partir dos 40 anos a gente já entra num declínio, né? Que é um pouco mais comprometedor. Eu, enquanto pedagoga, então a gente tem esse conhecimento, porque ensinar a criança é uma coisa, eles são muito abertos para aprender, né? Então, e o adulto não, o adulto ele carrega consigo já uma história de vida e até uma questão de eu não consigo, né? Esse eu não consigo, ele bloqueia também, né? Ele é um fator que impede muitas vezes a pessoa de aprender, né? Certo, então a gente sabe verdade. isso. Agora, o que você percebe na sua turma? Às vezes entra um aluno novo, com aquela vontade de aprender, mas a gente vê que ele não fica, né? Ele não fica, ele não consegue. Como que você vê isso? Realmente existe essa dificuldade? Ou esse fator eu não consigo, ele influencia muito? Como que você vê tudo isso? Eu acho que eles têm uma certa vergonha de entrar sem saber assim muito na idade que eles estão. Tá. Ao mesmo tempo, eles não querem investir muito nesse estudo. Então, ao mesmo tempo, eu tive que abolir as provas que eu dava, porque eles pediram. Sim. E eu achei também viável abolir, porque eu dava até chamada oral. Então, quando eles, por exemplo, hoje eu dei uma série de adjetivos. Se eles chegassem em casa e eu ouvisse, pelo menos, o que eles têm no celular, que eu mandei um vídeo, eles saberiam na próxima aula falar um pouco disso, mas eles não querem se comprometer, o aluno da terceira idade não quer compromisso de estudo, não quer. Ele quer viajar, então ele quer a hora que der, ele vai viajar e fim. E aí ele quer ter o inglês para ele viajar. E não interessa o resto. A gente fala muito que as pessoas elas se limitam, né? E eles acabam, porque assim, me satisfaz naquilo que eu preciso. Agora, uma coisa muito boa que eu sinto nas minhas aulas é quando você troca experiência. Por exemplo, eu tive uma lição agora que foi When I Say I Do, que significa assim, um casamento.
Então, cada um falou do seu casamento, era um contrato pré-nupcial que tinha na lição e um pós-nupcial. Então, cada um falou do seu, porque no meu tempo, no tempo de alguns deles, não tinha isso. Agora que tem contrato de casamento. É verdade, né? é verdade. Ou seja, traz faz uma ponte do que é uma realidade, né, com o idioma. Então, isso daí, assim, é muito rico o assunto. Cada um fala do seu, cada um, sabe? Então, a aula fica bem interessante, porque são coisas novas que eles têm para contar. Coisas novas para os outros. Para eles não, mas para os outros e uma das coisas que a gente percebe também, né? Realmente as aulas, elas precisam ser didáticas, porque eles cobram muito, então eu percebo que eles falam assim, aquele professor não tem didática. Aquele professor... Eles falam muito de didática, mas às vezes a gente nem sabe direito muito o que é. Então tem essa questão. Mas a gente percebe assim que eles colocam sempre uma limitação de falar assim, não consigo, eu estou desistindo porque eu não consigo, né? E coloca sempre uma desculpa também no outro, né? Coloca. Então isso é bastante comum. Mas a gente sabe que a dificuldade existe realmente e tem que ser uma aula dinâmica, tem que ser uma aula diferente. A mesma gente, o professor tem que acostumar que ele vem aqui para dar uma aula gostosa e não ficar cobrando coisas. Sim. Por exemplo, se alguém não ouviu o que foi dado, o que foi pedido, tudo bem, eu faço assim agora. Mas a gente tem esse discurso, né, Vilza? A gente tem esse discurso que muito mais do que oferecer cursos, o CELME oferece um espaço de convivência. Que é um espaço onde as pessoas vêm, onde as pessoas elas têm a liberdade de compartilhar suas angústias, suas alegrias, né? Que ela encontra com os amigos, então ela faz novas amizades e estar com amigos, estar compartilhando. Também é gostoso. É bem gostoso. Então, o CELME é para ser assim, né? A gente sabe que o idioma, ele carece de você praticar um pouco, como você disse, eu tenho que ir para casa, mas eu tenho que fazer a minha tarefa, por quê? Porque eu venho uma vez por semana aqui. E se eu vou pegar o material só na semana que vem, eu retrocedo um pouco, ou seja, o que é para eu avançar, eu acabo não avançando, né? Então precisa realmente de esforço. Mas a gente sabe que essa turma não gosta muito. Mas é muito legal. Parece que eles não querem mais desperdiçar a vida estudando. Eles querem só que venham. Que venham. And there is one here that is enthusiastic. Enthusiastic is the same as in Portuguese. Enthusiastic. And there are some three that talk about humor. Do you remember? Yes. There are three adjectives that talk about humor. One of them. E o que você me diz assim sobre quais são os benefícios de um idioma para esse público da terceira idade, em termos cognitivos, em termos, né? Eu acho que estimula bastante a memória, em termos de cognição, eles vão aprendendo, eles vão fixando. Eu falo para eles que quando eles querem fixar, tem que escrever um pouco, né? E estimula a memória, estimula a aprendizagem. Além disso, você estimula a atenção, eles prestam bastante atenção. Quando é listening, foco também. Foco. Então, listening tem que prestar atenção, senão eles não conseguem entender. Então, eu acho que estimula a atenção, estimula a criatividade também. Criatividade, porque às vezes eu peço para fazer roleplay, que a gente fala que é um representando o outro, sabe? Então, falando em inglês e também, acho que é por aí, acho que é isso. Que gostoso. E a gente vê que as aulas, elas vão além da sala de aula, né? Vão. Vai nos encontros, em restaurante, café, vai sim. Na casa de amigos, né? Temos sim. Temos sim, bastante. Que gostoso, que gostoso. Você ainda dá aula para adolescentes ou não? Você só está dando aula aqui. agora? Só aqui? Só aqui. E você também é aluna?
Você é sou aluna do também do também. Selmi. Bastante tempo já que você é aluna? Eu sou aluna do Douglas já faz bastante tempo. Eu fiz a História da Arte com ele e fiz o Racismo e agora estou fazendo a Cultura Brasileira. Ah, tá. Você já viajou também com o Douglas? No tempo Com o Douglas não, com o Douglas não, só viajei sozinha. Ah, tá. E Sozinha, a assim, aula do Douglas também é um conhecimento que agrega muito tanto, bom, né, Vilza? muito bom, muito bom. Ele tem bastante, como diz o pessoal, ele tem bastante didática para passar. Ele passa bem as coisas, ele retoma coisa que ele deu na última aula, entende? É importante. O que a gente vê, desculpa te interromper, mas o que a gente vê, só para completar, são professores que estão há muito tempo no Selmi e que fazem toda a diferença, não é? É importante. Não, eu estou falando, eu só complementar que eu aprendo até com ele. Então essa troca, então eu fico assim, eu sou muito orgulhosa assim de ter uma equipe como vocês, né? Eu vim há pouco tempo e já ganhei de presente essa equipe, né? Então a gente vê que nem você, a Cacilda que a gente entrevistou, o Dr. João que a gente entrevistou, que também, né, o Douglas, que são os que começaram praticamente. O Douglas veio logo depois, mas ele também tem uns 15, 16 anos de Selmi, né? Sim. Então é uma equipe muito forte. É uma equipe. O que o Selmi representa para você? Para mim representa, eu acho que o que representa para os meus alunos. É um lugar que eu venho, que eu gosto, que eu gosto de passar aquilo, eu aprendo, porque eu estudo para preparar minha aula, eu venho, passo minha aula, aprendo com eles e a gente troca muita energia positiva, isso eu acho muito bom. Que gostoso. E você também passou por uma situação difícil, passei, né? Passei. Perdeu seu esposo, tudo. Perdi. E o Selmi, você acha que o Selmi ajudou nesse... muito. Me ajudou muito, porque se eu não tivesse que vir aqui, eu ia ficar em casa o dia inteiro, né? Então, e aqui mesmo, as pessoas se solidarizaram comigo, cada um contou sua experiência. Teve aluno que já passou pelo que eu passei e falou que eu ia demorar 1 ano, 2 anos para ficar bem. Então, eles se colocam no lugar da gente e a gente se coloca no lugar deles. Por isso então, da troca, né? Por isso da troca. Por isso da troca. Selmi, Centro de Educação e Lazer para a Melhor Idade. É um espaço criado para ser um local de convívio e vivência em atividades de custos acessíveis a um amplo público, na faixa etária a partir dos 40 anos de idade. São mais de 50 atividades de grupos nas áreas de tecnologia, idiomas, arte, cultura, práticas orientais, atividades motoras, estimulação cognitiva e muito mais. A orientação de cada atividade é feita por professores especializados. Os participantes do Selmi reforçam a tendência atual pelo envelhecimento ativo e saudável da sociedade. Eu lia esses dias também, Vilza, sobre o programa de intercâmbio para a terceira idade. Você tem conhecimento? Então, eu tenho uma pessoa que me deu um roteiro que ela fazia intercâmbio para a terceira idade. E tem gente que gostaria de fazer, mas parece que funciona bem. Teve gente que fez em italiano. Tem uma aluna aqui que fez a Darcy. Italiano a gente sabe que tem, mas em inglês, específico para inglês, teria que ir numa agência. E específico para inglês eu sei que tem, mas eu não sei aonde tem, como funciona. Eu achei bastante interessante, porque eu sei que tem de italiano, né? Tem muita gente que vai italiano, faz aula na escola e tal, mas as turmas são mescladas. Tá. Elas são de vários países, mas as turmas são mescladas. O que eu achei interessante nessa reportagem que eu vi, que você pode fazer com o público da terceira idade, de outros países, né? Mas o público específico da terceira idade. E eu acho bastante interessante, como a gente vê aqui, né? Como o espaço do Selmi, ele é um espaço específico para a pessoa a partir de 40 anos. Né? Então, 40 anos, ele já começa nessa questão do envelhecimento, a conversa já é diferente, o objetivo já é diferente, né? E aqui no Selmi, com essa gama de cursos que a gente tem, são mais de 50 cursos, né? Só de inglês eu tenho, acho que 8 professores de inglês, são muitas turmas de inglês,
né? Gente que Francês está também né? há muito tempo, turma de francês, turma de alemão, a turma de italiano, a turma de espanhol. Então a gente tem muitos e nós vamos entrevistar todos eles também, né? Então são muitos professores que a gente tem, né? E quando você junta esse público específico, a gente vê a diferença, né, dessa troca. Por isso que eu achei interessante esse intercâmbio. Tenho 65 anos, estou aqui no CELME desde 2013, faço inglês com a Vilsa 2014, 2015. É um inglês um pouco avançado para mim, mas eu procuro acompanhar as aulas, porque eu acho importante estar sempre praticando, praticar, exercitar a mente, e faço outros cursos também. Eu acho que o CELME é uma oportunidade para desenvolver culturalmente, aprendizado, convivência com outras pessoas, que é muito importante para nós na nossa idade. Fazer novas amizades, novo ciclo de amigos, você ter um objetivo, não só de aprendizado, mas de entretenimento também. São vários cursos, alguns mais específicos, mas o importante é você ter alguma coisa e sempre estar se atualizando e aprendendo. O inglês para mim é importante, eu gosto, sempre gostei, não falo bem inglês, mas procuro estar sempre me aprimorando um pouco mais, aprendendo, e agradeço também a oportunidade de estar aqui e de ter essa escola aqui, esse convívio com todos os amigos, né? A Vilsa é uma professora excelente, ela e todos os outros que estão aqui. To have power and disposition to do everything. Okay. May I say that someone is energetic? I believe that the girl in the video told me she never used Energetic energy to talk about people. talk about people. What do you say when you talk about people who is at disposition, like which you talk? Given. She is a given person. Means what, Silmar? A given person means a person that has a lot of disposition, likes to do everything, likes to talk to people, to do the housework, do everything. But there are some exceptions, as she talked in the video, that an energetic person is a person out of the age. For instance, she gave an example like this. My mother, remember the example? Yes. Do you remember, Silmar? Climb a mountain easily, and she's older than 18. Over than 80. Do you think is it possible? Yeah. Yes, maybe. No. But normally, No. so energetic you use it in this way. Just when something is not in our daily routine. Yes. Okay. Agora me fala um pouquinho o que é envelhecer para você. Porque você também está na terceira idade, né, Estou na Nilza? terceira idade. Tá certo. Às vezes eu me pergunto o que é envelhecer para mim, né? E para mim, assim, uma coisa, pelo menos até agora, tem sido super bom. Eu estou me sentindo bem, eu estou fazendo minhas coisas normais. E assim, o fato de vir aqui, de conversar, de ter esse compromisso, de preparar e de fazer isso, me dá um up, me levanta, às vezes, né? Uhum. Então eu não sou aquela pessoa que fica só numa televisão, ou vejo um filme de vez em quando, mas gosto também de televisão, mas assim, eu acho que envelhecer é viver com sabedoria, sendo que às vezes você tem momentos muito tristes e muito difíceis
e você tem que superar de qualquer jeito, você tem que achar uma força dentro de você. Espiritualismo. Eu trabalho com espiritualidade, gosto muito e entender algumas coisas como elas acontecem. Então significa envelhecer, significa perdas, significa ganhos, porque você perde o marido, perde o pai, mas ganha neto. Você ganha neto que o marido nunca viu, você tem festas assim com aquelas crianças. Então tudo vai passando como se fosse um filme, né? E você sabe que também logo, logo você vai. Porque na nossa vida o que a gente tem certeza é que nós vamos embora, que a gente vem e vai, né? Mas eu acredito bastante em Deus, acredito muito em Jesus. E eu tenho, quando eu fico triste, eu tenho pedido, sabe? Assim, pedido, muita força, muita energia. E é fácil envelhecer? Não é. Porque você vê assim, nossa, mas você não parece que você tem tudo isso. Mas eu tenho. Todo mundo, quanto você tem? Ah, eu tenho 69, eu falo. Delas falam assim, viu, mas não parece. Ano que vem você tem 70? Tenho. Então, não parece que você tem tudo isso. Eu falei, mas tenho. Entende? Então tem. Então as coisas vão começar a surgir, né? Quer queira, quer não, pode ser que não surja agora, mas daqui a um tempo a gente vai de qualquer forma, né? É verdade. A gente né, tem visto que as pessoas elas estão vivendo mais, né? Chegar aos 100 anos hoje não é difícil. Tão difícil como era antigamente, difícil, né? Mas se manter ativa. Mas chegar com dignidade, com saúde, chegar bem. Não digo assim, né? A gente sabe. Razoavelmente bem, né? Isso, pelo menos lúcido. Lúcido, né? E é o que todo mundo, que espanta muita gente hoje. É verdade. É essa questão da memória. Da memória. Muita gente fala assim, eu estudo hoje, amanhã eu já não sei nada. Ou estudo hoje, daqui uma semana eu não sei mais nada. Budget is? Orçamento. Orçamento. In English, how do you say? A plan. A plan for now. A plan. Budget é um orçamento que você faz mensalmente na sua casa ou quinzenalmente. Quero te agradecer porque, como eu falei, eu ganhei um presente muito grande, assim. Eu aprendo muito com vocês, eu aprendo demais, assim, da forma como vocês lidam com tudo isso, né? Eu estou vivendo isso há 10 anos já, trabalhando com esse público. E vocês que vêm de mais tempo até, e vocês envolvidos, e desenvolvendo esse trabalho tão lindo que vocês fazem também, isso me acrescenta muito, isso ele me traz material para eu falar, né, para fazer as minhas palestras, vocês são as minhas referências, né, de um trabalho sério, de um trabalho comprometido, com esse público, de uma atenção também que vocês dão para ele, porque a gente vê que essas pessoas, quando elas chegam aqui, elas chegam com uma carência, muitas delas elas chegam com essa carência disso, né? Muitas vezes disso, alguém que olha nos olhos, alguém que conversa, que fala, que traz uma palavra, né, de conforto, enfim, e a gente, eu até falei ontem na palestra de ontem, dizendo, tem muita gente chegando aqui já com diagnóstico de Alzheimer ou com depressão, né? Porque a gente tem vivido esse tempo, as pessoas estão envelhecendo muito mais, porém elas estão envelhecendo sozinhas, muitas delas, né? É verdade. Até por conta desse novo modelo de família, os filhos estão vivendo a vida deles, aí já ficou viúva, né? Então já teve tantas perdas, né? Como você mesmo falou, como você mesmo passou por isso. Mas as perdas, principalmente quando você está sozinha, ela tem um peso muito maior. Né? Como você disse, muitas pessoas te ajudaram aqui, né? Em palavras, em abraços, enfim. Né? E esse é o público que tem chegado para a gente. Né? E vocês têm me ensinado também, porque eu falo que não é só na recepção essa acolhida, mas essa acolhida ela tem que ser de todos, né? De todos nós. E a gente tem essa equipe que faz isso, né?
Então é muito gostoso. Muito obrigada. Obrigada, mesmo. obrigada a você, tá? Obrigada por tudo, tá? Obrigada. Obrigada.